podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o André Fogaça. A Amazon renovou a sua linha de Echos, com novos modelos e um design muito mais agradável. E não foram só os dispositivos. A Alexa também ganhou atualizações e ficou mais inteligente. No segundo bloco, a gente conversa com José Ricardo Tobias, que é Head de Casa Inteligente da Positivo Tecnologia, e fazemos um balanço do primeiro ano do mercado brasileiro de Smart Homes. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 14 minutos e 37 segundos. Vamos lá, Riga. Qual que é a primeira mensagem aí? A primeira é do Anderson Prado Andrade. Ele é de Santa Maria, Rio Grande do Sul, tem 40 anos. Ele é major de engenharia do Exército Brasileiro. Caraca! Só gente de garbo e elegância, alta patente aqui. Alta patente. E mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte: sobre o Tecnocast 161, ouvi a ferrenha defesa que o Mobilon fez do uso cotidiano do Apple Watch. Isso me gerou um certo incômodo de início, vixe, Maria. Tendo em vista... Alta patente contra mim, aí ferrou. Tendo em vista a praticidade e o benefício que esse dispositivo proporciona versus o ciclo curto de sua bateria. Eu entendo um pouco o ponto de vista dele, que já está enraizado em todo o ecossistema da maçã. E essa integração, aliado ao seu design entorpecente, traz uma satisfação muito boa ao usuário. Já tive MacBook Pro, Apple TV 3 e um iPod Shuffle de quarta geração, sei como é a sensação. Porém, nunca tive iPhone e não anseio tão cedo por ter. Sou usuário da linha Samsung Galaxy S desde a primeira geração, por opção minha, e estou plenamente satisfeito com sua evolução desde a saudosa TouchWiz, descansa em paz, até a moderna interface One UI do meu Galaxy S10 atual. Em termos de relógio, sempre busquei os que me pudessem trazer benefícios ligados à atividade física de corrida, principalmente. Minha primeira experiência foi com o finado Motorola Moto Active em 2012, que tinha Bluetooth, Wi-Fi e, espantem-se, uma saída P2 para fone de ouvido com fio. Você pluga o fone de ouvido e enrola no braço até chegar no ouvido. Claro que eu tinha que cuidar com o clima antes de correr, mas após uma chuva surpresa, o aparelho oxidou por dentro. Decidi entrar no mundo dos smartwatches hiperconectados em 2019 com o Samsung Galaxy Watch Active 2 e mesmo entusiasmado com tanta tecnologia embarcada, fiquei frustrado pela baixa precisão do GPS. Por várias vezes a medição da frequência cardíaca iniciava somente no meio da corrida e o aplicativo do Spotify ficava falhando e desconectando meu fone Bluetooth diversas vezes no meio da atividade. Hoje tem um Garmin Forerunner 45, que mede meu batimento 24 horas por dia, inclusive no sono, quando os usuários de Apple Watch estão carregando os seus. Alfinetada recebida. Tenho treinador online 0800 e me preocupo com bateria semanalmente. Agora as músicas da corrida, prefiro mesmo deixar com o smartphone essa tarefa muito melhor cumprida. #time Paulo Riga. Bem, essa é a minha pequena experiência com esses dispositivos de pulso que, na minha humilde opinião, devem agregar benefícios à nossa rotina diária e não serem mais um aparelho bonitinho e carente de tomada. Um abraço virtual, usem máscara e álcool em gel. Parabéns pelo excelente trabalho e desejo vida longa ao site e podcast. Valeu. Eu acho que assim, na real, talvez eu não tenha me expressado muito bem. Eu concordo plenamente com o que o Anderson colocou aqui, E até o pessoal veio me chamar lá no Twitter, Ah, mas como assim? Você quer pouca bateria? Não é isso, não é que eu quero pouca bateria. A minha defesa é pro Apple Watch, que não é pro caso do Anderson, Pô, é um corredor. É óbvio que você vai buscar um aparelho de
de nicho, mais específico. O Apple Watch é para funcionar para todo mundo, é para público comum. Então eu acho que para um aparelho desse tipo, não precisa durar uma semana a bateria. Eu continuo com essa opinião. Eu acho que tem que durar um dia completo, né? Então assim, não sei quantas horas dá isso, mas tem que durar um dia sem falta. Independente de você ter usado ele pouco ou muito, ele tem que durar o dia completo. Eu acho que mais importante do que a duração da bateria é carregar rápido. E nesse ponto, o Apple Watch é falho. Eu acho que poderia ser mais rápido. Eu, por exemplo, eu uso para dormir e aí eu coloco ele para carregar todo dia de manhã quando eu entro no banho. Mas, pô, eu acordo, ele tá mais ou menos com 30%, depende do dia, mas geralmente tá nisso, 30% de bateria. Eu coloco para carregar, vou pro banho, saio do banho, começa a rotina, né? Tomar café, parará. Depois de, sei lá, meia hora ou uma hora que eu já tomei o café, então quer dizer, 1h30, aí que ele tá completa a carga, né? Então assim, eu acho que é muito tempo. Eu acho que pro aparelho que tem uma bateria tão pequena e usa, apesar de não ter suporte oficial, é um padrão Qi que tá ali embutido no Apple Watch, ele poderia ter um carregamento rápido, né? E se ele carregasse em meia hora, seria o tempo de eu tomar banho, pô, passa desodorante, pentei o cabelo, meia hora. O relógio tá carregado, boto e tô pronto pra um dia, entendeu? Eu acho que esse é o ideal de um relógio popular. Popular no sentido de, né, pra massa, não de preço, né? Enfim, para os casos de pessoas que correm, que praticam esportes, aí realmente são outros aparelhos, não seria um Apple Watch. Então, é bem essa questão da especificidade versus um aparelho para massa, né? Apple Watch, a Apple não joga no nicho, né? Ela quer jogar para vender para o maior número de pessoas possível, claro, ao maior preço que puder, né? Então, não tem produto barato dentro da Apple, mas ela quer ir no público amplo e a gente falou dos serviços da Apple, né? Nunca são os melhores, mas, assim, é bom o suficiente, dá para todo mundo usar. E no caso do Anderson, que pratica atividade física e tal, faz sentido, assim, um relógio mais específico para corrida, um modelo da Garmin, por exemplo. Mas é aquela questão, assim, eu tenho o Garmin Fenix 6 Pro, adoro ele, uso para correr e tal, mas, assim, como smartwatch, ele é muito inferior ao Apple Watch. Para começar, a tela do Apple Watch é muito melhor. Segundo, quando eu quero sincronizar músicas e eu tô usando o Apple Music, no Apple Watch, assim, vai rapidinho numa boa. A sincronização do Spotify com o Garmin é meio bugada, assim, nunca funcionou direito de verdade. Inclusive, se vocês quiserem um review de longa duração, vai fazer 1 ano que eu tô com ele. Manda um e-mail pra tecnocast@tecnoblog.net pedindo. Mas assim, sabe, existem vários problemas. Por exemplo, Garmin Pay não funciona no Brasil, Apple Pay já funciona há um tempão, funciona muito bem, por sinal, uso pra pagar compras no supermercado e tal. Então, assim, é mais específico, funciona bem pra corrida, mas pra uso geral, para a maioria das pessoas, elas não achariam tão bom, até porque o Garmin é mais caro. Então, essa é a questão, né? Vamos fazer um dispositivo que funcione bem para todo mundo, ou vamos fazer um dispositivo que seja o melhor em alguma coisa? Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. É muito difícil, a não ser que você cobre, sei lá, $2.000, e aí ninguém vai comprar, né? Tem que avaliar o caso, né? Caso a caso. Quem vai usar, para que vai usar e o que encaixa melhor. Acho que é isso. Isso aí. Próxima mensagem? Próximo é o Caleb NAW Bruce. Acho que as pessoas precisam usar nicks mais fáceis. Assim, não sei se é o nome dele, mas isso é muito complicado. Ele devia sofrer muito na escola se esse foi o nome dele. Acho que é algum mix aí de 2 nomes isso aqui, não é possível. Ele comentou na comunidade.tecnoblog.net e disse o seguinte: curti demais o cast, ótimo debate. Eu vou de Xbox Series X, especificamente o X, porque vou usar numa TV 4K. Se não tivesse essa TV, iria de S mesmo. Lembrando, né, que o S, ele perde em potência pro One X, o anterior, né, então... Isso aí. Ainda assim, eu não sei se vale o S, mas enfim. Tive o Xbox 360 e atualmente eu tenho o One, então minha biblioteca de jogos na plataforma tem bastante coisa. Além disso, sou assinante do Game Pass, então é jogo pra caraca pra jogar. Começar do zero no PlayStation 5 com lançamento chegando a R$349 seria uma loucura completa. Não tenho PC Gamer e nem pretendo porque valorizo extremamente a praticidade. Quero sentar, ligar e jogar, simples e objetivo, sem me preocupar com configurações, ajustes gráficos, placas de vídeo, FPS, V-Sync, drivers, erros e etc. E como sou desenvolvedor, já passo tempo demais, ele colocou em caixa alta,
no exclamação, PC. exclamação. A gente entende, a gente também passa tempo demais no PC. Eu tenho a mesma sensação. E, assim, eu tô tendo uma overdose de chamadas online, reuniões online. Então, assim, chega no final do dia, meu filho, eu não quero ouvir voz. Então, eu acho que é a mesma sensação com essa questão dos games, assim. Pois eu uso esse computador pra trabalhar. Assim, é difícil você virar a chavinha e não estou mais trabalhando, porque eu não sei, então eu prefiro não. Fecha, assim, acabou meu dia de trabalho, beleza. Fecho o notebook, então encerrou, não volto mais pra lá, fecho a porta do escritório, vou pra sala. E aí tem lá o videogame se você quiser jogar. Então, assim, vira a chavinha. Não estou mais trabalhando, agora é hora de relaxar. Acho que é muito disso, dessa escolha de console, vem não só por causa da praticidade, né? Porque, assim, você não vai ter problema de, será que esse jogo roda na minha placa de vídeo? Não existe. Se tem pro console, vai rodar. E tem a ver também com essa questão de desligar, né? PC é trabalho e console é jogar e se divertir. Eu acho que só de você sair da cadeira do computador já muda tudo, né? Demais. Eu faço isso com trabalho, às vezes. Às vezes eu tô tentando ler alguma coisa, estudar alguma coisa pro trabalho mesmo e não tá entrando na cabeça. Aí eu desligo o computador, vou pra minha cama, pego o iPad e aí eu consigo, né? Aí você relaxa o corpo e aí você consegue, né, absorver. Então, quer dizer, só de sair dali da posição que você tá o dia inteiro trabalhando, já muda tudo. E eu acho que isso é essencial pra quem tá jogando, né? Você quer relaxar, você não quer ficar ali, né, no computador ainda. Não é por acaso que as melhores ideias vêm quando você tá tomando banho ou fazendo o número 2. Então, você tá fora do seu ambiente normal de trabalho. Então, é isso aí. Fica a dica. Qual que é a próxima mensagem? A última é do Carlos Barbosa. Ele mandou uma mensagem na comunidade.tecnoblog.net. Ele mora no exterior e disse o seguinte: queria acrescentar uma informação a respeito do Xbox All Access. Lembrando que esse serviço não tem no Brasil ainda. A Vivi levantou uma questão a respeito das cláusulas contratuais do plano. Como eu adquiri meu Xbox One X por ele, eu posso ajudar nessa questão. Quando eles afirmam que é uma assinatura, na verdade você faz a compra no valor total. Esse valor total é dividido em 24 meses. Para isso, eu tive que abrir uma linha de crédito na Dell Financial Services e para essa compra não eram cobrados juros, desde que o pagamento mínimo de $35 fosse efetuado como se fosse um cartão de crédito mesmo. Porém, há um problema nessa questão. Se você não possui um histórico de crédito bom e seu score for baixo, seu pedido poderá ser deferido pela financeira. E caso seja aprovado, poderão te dar um limite suficiente só para efetuar a compra. Nesse caso, você estará usando uma alta porcentagem do limite que a financeira te liberou. Isso impacta negativamente o seu score. Por conta disso, eu acabei pagando meu console em 5 meses. E a desistência é conforme a lei americana mesmo, 30 dias. Depois disso, não são obrigados a realizar devolução. Infelizmente, nada no Brasil ainda, né? Infelizmente nada no Brasil, mas é curioso como... Aqui no Brasil é muito fácil essa questão de você parcelar, né? Tipo, parcela em 24 vezes. Tem PS5 que tá sendo vendido em 30 vezes, assim. e nos Estados Unidos não, né? Até porque é um mercado bem diferente, né? O juro do cartão de crédito, ele é bem baixo, então, comparativamente com o Brasil. Então, se você tiver um bom score, você consegue ali uns juros de 10% ao ano. E a gente luta pra conseguir isso por mês no Brasil. Então, as pessoas acabam meio que usando o cartão de crédito como um parcelamento ali, né? Agora, tem essa questão de, se você tem um score baixo, provavelmente você tem mais dificuldade para comprar. E daí, tendo score baixo, você não consegue fazer esse financiamento, né? Essa assinatura do serviço. Então, é uma bola de neve aí, né? E eu gosto dessa questão da devolução na lei americana, né? Que você tem 30 dias e você... não gostei desse produto, vou lá e devolvo. Então, assim, é uma coisa muito sem burocracia, sabe? Aqui no Brasil, quando eu compro alguma coisa online e eu recebo... Eu já fico pensando, putz, se eu não gostar, e se eu tiver que devolver? Nossa, será que eu vou ter que ir nos correios? Putz, será que eu vou ter que imprimir uma etiqueta? Ou será que eles mandam alguma coisa de logística reversa pra vir retirar? Será que vai dar trabalho? Enfim, inclusive eu tava ouvindo uma entrevista com fundadores de um site de venda de roupas aqui no Brasil, e eles têm experiência fora do país também. Eles disseram que, assim, nos Estados Unidos, na Europa... Quando uma pessoa compra uma roupa numa loja online, a taxa de devolução é tipo 30%, é tipo 40%. Nossa! Aqui no Brasil, não chega a 10%. Porque a logística é complicada e porque as pessoas já têm medo. Então isso já filtra bastante, né? A pessoa não compra. E na Alemanha tem um esquema diferente também, porque você compra online, mas você só paga se você ficar com o produto. Então, assim, mercado evoluído, né? Então é diferente. É tudo mais fácil, né? Primeiro que infra lá é muito mais barato, tem tudo
Cara, eles têm serviços que, na verdade, você não é focado em comprar a roupa, né? Você recebe a roupa, usa e depois devolve e é tipo um aluguel de roupa, né? Outra pessoa usa depois e tal. Mas assim, são mercados, né? Aqui no Brasil, eu não sei se isso funciona tão bem. E sem contar que lá o mercado de refurbished é bem aquecido também, né? Muita gente prefere comprar o refurbished do que pegar um aparelho novo. E aqui no Brasil nem pode vender, e é por isso que você não consegue comprar por meios oficiais ali, né? Uhum. Bom, então bora pra pauta? Bora lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é, vai lá na sua Echo, ou Echo Dot, Echo Show, e dá mute nela, primeira coisa, senão não vai dar pra ouvir esse Tecnocast se você tiver numa caixa de som, né? Se tiver no fone de ouvido, beleza, continua que não vai ter problema. Então vamos falar das novidades da Amazon, né? A Amazon revelou novos modelos de Echo e de Echo Dot e eles ficaram bem mais bonitinhos. Não sei se ficaram mais bonitinhos, acho que isso aí dividiu opiniões, mas eu acho que ficou bem mais decoração, né? Acho que o Echo e o Echo Dot, eles estão redondinhos, né? Antes eram tipo uma pizza. Agora... uma pizza? Agora é uma... bem alta, né? Agora é uma bolinha, né? Então, tipo... porque os dois eram circulares, mas agora é uma esfera, né? Agora Antes era um 3D. Era um rolo de toalha de hotel. Rolo de toalha de hotel. Sabe a toalha do quarto? E agora que é ela tá mais enroladinha? visível, né? Você põe na estante, você vê de longe ela agora. Eu achei mais bonitinho, achei que ficou Eu legal também, eu achei aquela legal. bolinha. Queria entender se a qualidade do som melhorou também, né? Esse é um ponto que pega muito nesse dispositivo aí. As especificações de alto-falantes são as mesmas no caso do Echo Dot, né? Ainda tem um speaker de 1,6 polegada, mas o Echo normal, ele meio que deu um upgrade, né? A Amazon pegou alguns recursos do Echo Plus, que era um modelo ali intermediário entre o Echo e o Echo Studio, que é o mais fodão de todos, e botou ali, tem áudio Dolby, agora ele reconhece a acústica do ambiente para melhorar o som, isso é bem legal. Então deu uma melhorada no som do Echo normal, né? Mas acho que o Echo normal já tinha um som bacana, assim, então não foi não deve ter sido uma grande diferença, assim, acho que deve ter pegado mais no Echo Dot, não sei se esse formato ajuda a propagar melhor o som, assim, porque os falantes não devem ter mudado tanto, até porque o preço é o mesmo, né? E é engraçado que, assim, o dólar subiu pra caramba e no Brasil não mudou muito, aumentou R$50 ali. Então, assim, eu acho que eles devem ter feito uma otimização de custos bem grande ali. Eu acho que o alto-falante dele, que, pra quem não conhece, os Echos Dots desde o primeiro, que era bem feio, era um treco de plástico liso, brilhando, era horrível. Era eletrônico de nerd, né? Era tipo, você comprava ali, deixava escondido, tipo roteador. Você compra, mas você não gosta do design do roteador. Você compra porque e tá ali, né? E aí antigamente, até esse modelo agora, pelo menos, ele é um alto-falante apontado pra cima. Por mais que tenha aquela tecido em volta dele, da versão anterior, ele é um alto-falante apontado pra cima. Talvez, né, eu não vi a parte dele desmontado ou transparente, a não ser o próprio Echo, que é grandinho. Mas talvez o Dot, ele esteja um pouco mais na diagonal, e aí o áudio vai ser meio projetado meio que pra frente, além de pra cima. Mais claro, né? Porque quando projeta pra baixo, ele reflete, a gente ouve ele refletindo, fica um pouco embolado. É que nem colocar um celular no canto da pia, assim, talvez. Talvez fique um pouco mais claro o som. Talvez tenha uma propagação maior. Mas uma coisa que eu percebi é que, assim, até a geração atual que ainda vende no Brasil, porque a nova ainda não começou, mas talvez você esteja escutando isso quando já tiver começado, então... Ele era bem diferente. O Echo Dot é uma bolachinha ou biscoito pra quem não gosta de bolacha. E o Echo normal é um tubo de... sei lá, é um tubo de pasta de... é um tubo, não consigo imaginar uma que baita pasta agora. De dente. Mas, nos novos... É uma latinha de Pringles. Isso, é uma latinha de refrigerante mais alta. Imagina isso, ou de Pringles, né? O novo Echo Dot com o novo Echo, ele só é uma bolinha um pouquinho maior. Então, talvez pra quem não manje muito da coisa, eles são muito semelhantes. Como é que você vai distinguir ele, a não ser pelo som, de um Echo normal para um Echo Dot, que é bem mais barato, é muito mais barato, né? Chega a metade do preço, visualmente.
Mas como o Mobilon falou, eu achei que ele tá bem mais bonito, assim. Pra você colocar na estante, ele não é mais aquela coisa que você quer que fique, que ninguém perceba. Eu gosto dos atuais, assim. Não é nem que ele tá bem mais bonito, que assim, eu acho o atual muito bonito, né? Tanto que eu tenho o Dot, eu tenho o normal também, mas eu achei que esse novo ficou charmosinho, assim, então... É o efeito tecido em volta, né? Como isso deixa bonito o produto. E o Dot agora é um Dot, de fato, né? Parece realmente uma bolinha ali. Um pontinho. Agora, o Echo, ele teve algumas outras mudanças por dentro, né? Então, além do som Dolby, de reconhecer o ambiente, tem um processador. Eu tava conferindo o evento ali ao vivo, né? E, obviamente, foi live, né? Nesses tempos diferentes. Eles lançaram um chip que, inclusive, vai ter em outro dispositivo que a gente vai falar depois, que é o AZ1 Neural Edge. Então, basicamente, lembra que a gente tava falando, acho que em algum Tecnocast, que, pô, não faz sentido você mandar sei lá, Alexa, configure alarme pra amanhã, às 6 da manhã, pra nuvem. Porque, pô, todo mundo dá esse comando, é uma coisa... Por que precisa mandar pra nuvem, processar, voltar e tal? Então, eles colocaram ali um processador que processa os comandos de voz com aquelas buzzwords, né? Aprendizagem de máquina, reconhecimento de fala local, e aí não envia pra nuvem. E eles fizeram bastante questão de enfatizar que você economiza centenas de milissegundos a cada requisição. Mas no final das contas é fato, isso é bem importante, porque quando você dá perguntas em sequência, por exemplo, no final das contas vai acumulando, né? E quando você... Às vezes eu falava com o Apple Watch, por exemplo, com a Siri, eu sei que não é o melhor exemplo de assistente pessoal eficiente, mas assim, você dá um comando super simples, ele demora pra responder, assim. Então é importante que, né, até por questões de privacidade, que não fique mandando tudo pra nuvem. Esse foi um passo bem Apple também, né? Essa coisa de ter um chip de processamento ali de machine learning local, de conseguir fazer as coisas direto no seu smartphone. É toda aquela preocupação do momento com privacidade chegando no assistente pessoal, né? Que, assim, já se falava muito disso também, né? Principalmente pro modelo Echo Show, que tem a câmera e, né? Pô, onde que eu deixo essa Echo Show aqui? Será que a câmera tá me vendo enquanto, né? Tô aqui no meu quarto, sabe lá fazendo o quê, né? Então, eu achei um passo interessante da Amazon começar a ter algumas coisas processadas ali localmente. Talvez seja interessante até para quando a conexão não tá ativa, né? Imagina, você tá sem internet, mas você quer configurar um alarme ainda. Uma coisa que é boba de ser feita, que não depende da nuvem. Nesse caso, talvez não funcione ainda, mas de qualquer forma, eu conversei depois, né, da apresentação com o Michele Bucci, ele é diretor internacional de Alexa na Amazon, e ele diz assim que alguns recursos, eles não dependem de uma atualização no modelo neural, então você conseguiria lançar para outros idiomas, mas a grande dificuldade é que você precisa testar. Né? Então você precisa ter pessoas falando com o dispositivo e treinando basicamente ali a inteligência artificial. Então é por isso que quanto mais pessoas usam o assistente pessoal, mais inteligente ela fica, porque ela recebe diversos sotaques diferentes e tal. Inclusive, quando a Amazon, um pouco antes de a Amazon chegar ali com a Alexa, eles distribuíram um monte de Echo para várias regiões do país, justamente para treinar melhor, né? Então, eu não sei se nesse início ali vai ter suporte a português do Brasil. Provavelmente vai ser só em inglês e eles vão ter que aprimorar até chegar no nosso idioma, mas acho que é um movimento bem bacana. E eu citei aqui a Echo Show, né? A Echo Show também chegou com um modelo novo, o Echo Show 10, e eu acho que é a mudança de design aí mais, sei lá, mais chamativa, né? Porque agora ela tem uma tela que se move e consegue identificar onde a pessoa tá, né? Então, por exemplo, se ela tá em cima de um balcão na sua cozinha e você tá falando com a sua Echo Show e andando pra lá e pra cá, o dispositivo utiliza tanto os sinais de som quanto da imagem, né? Da câmera, para tentar identificar onde você tá, e ela se movimenta e mantém a tela apontada pra você. Eu achei isso meio assustador, assim, no começo, porque que mais isso poderia fazer com a minha vida, né? Se tivesse, sei lá, um laser ali, eu não sei o que poderia acontecer, mas... eu acho que é legal porque é um sinal a mais pra Alexa, né? Porque, assim, eu tô com o Echo Show na minha frente nesse exato momento. Ele tá com a câmera tampada, porque basicamente não serve pra nada. Serve pra chamadas de vídeo, mas assim, chamada de vídeo eu faço pra reunião, e eu faço, obviamente, no computador, né? Inclusive lançaram suporte a novos serviços de videoconferência, mas
no Brasil é muito difícil você pegar um Echo Show e fazer uma conferência de trabalho, né, em qualquer lugar do mundo. Porque no computador a tela é bem maior e mais confortável, né? Exatamente, então nem acho que seja o grande foco. Acho que o foco é mesmo hoje, né, as chamadas para outro cômodo, o que é meio absurdo, ou para um parente que também tem um Amazon Echo ou usa o aplicativo da Alexa, porque isso facilita realmente a comunicação. Mas de resto, assim, não serve pra nada. Tanto que fica sempre, aqui no escritório, fica sempre tampado a câmera, e no quarto tem um Echo Show menorzinho. E obviamente fica sempre tampado. Eu não vou deixar uma câmera ligada no quarto, porque eu sei lá o que pode acontecer, sei lá. Não tô duvidando, não tô desconfiando da Amazon, mas sei lá, né? Pode ter alguma falha de segurança ali, né? Não é nada pessoal com a Amazon, né? O problema é com câmeras no quarto mesmo. Exatamente, tem uma lente ali com um sensor de imagem. Daí o que ele pode fazer... O notebook no quarto é seguro porque você fecha a tampa, né? Você tá fisicamente tampada também a câmera. Agora, a questão da câmera no assistente pessoal também, eu acho que é uma coisa muito de filme, né? Essa ideia de, é legal ter isso aqui, porque realmente é o meu companheiro, a minha assistente aqui na cozinha, enquanto eu tô cozinhando, fazendo outra coisa, tô com as mãos ocupadas. Mas, no geral, não é uma coisa que você vai usar o tempo todo, todos os dias, a questão da câmera para videoconferência, né? Até para falar com um parente, eu acho que é mais natural a pessoa acabar optando pelo smartphone e pela mobilidade, né? Se você não estiver realmente ocupado ali na cozinha, sei lá, cozinhando, fazendo alguma coisa, você pega o smartphone e você pode sair dali, não fica em pé ali na frente do balcão, sei lá qual é a configuração da cozinha de cada um, né? Mas se estiver, esse lance do dispositivo girar já é um facilitador, né? A câmera é grande angular e ela tem toda essa tecnologia de tentar identificar onde o ser humano está ali na imagem, né? E para conseguir fazer zoom, para conseguir acompanhar, virando e tal. E eles falam que tem toda uma engenharia ali para que esse motorzinho faça... Aliás, para que não faça nenhum barulho, né? Ele até explica na apresentação que o ouvido humano não consegue ouvir o barulho da maquininha. Tomara que o microfone da próprio produto também não consiga para quem estiver ouvindo do outro lado, né? Pois é. Inclusive, quando tiver uma chamada em vídeo, ele fica te seguindo a todo momento, mas eu vejo isso como, talvez, um primeiro passo para algo maior, porque eu tava relembrando um evento da Intel no México, que eu participei, foi em Guadalajara, eles têm um centro de design lá e tal, e tinha um engenheiro lá especializado em visão computacional, né? E ele disse que, assim, talvez o próximo grande avanço nessas assistentes pessoais não seja a questão do reconhecimento de voz, acho que a gente já... a gente tá 99% bom e o grande problema é esse 1% que falta, que dá uma série de problemas. Mas talvez o grande avanço, o grande salto esteja em receber mais sinais. E um desses sinais pode ser a imagem do usuário que tá dando o comando ali. Então, se agora a Alexa, quando você chama ela vira pra você, no caso do Echo Show 10 novo, talvez ela possa, no futuro, detectar as suas emoções. Então esse foi um ponto ali deixado em discussão. E se a sua assistente pessoal detectasse o que você poderia estar sentindo, e com inteligência artificial, com aprendizagem de máquina, isso poderia ser possível em algum momento no futuro. A gente sabe que hoje, às vezes a gente dá um comando e o assistente pessoal não entende, ou principalmente aqui no Brasil, eu sofri bastante no começo, porque a Alexa parecia muito burra, ou ela parecia muito insegura, talvez. E ela falava demais também. Um robô inseguro, esse conceito é legal. Ela parecia muito insegura porque, sei lá, eu falava, apaga a lâmpada, ou apague a luz do quarto, sei lá. E aí ela perguntava, a luz do, sei lá, tem mais de um dispositivo com esse nome, ou sei lá, você quis dizer blá blá blá, né, ou eu falava lâmpada do quarto, ela respondia luz do quarto. Assim, parece tão óbvio pra um humano que eu não entendo como um negócio tem um processador super rápido e não consegue identificar, entendeu? Então pode ser um sinal a mais. E isso é uma das diferenças entre os dois assistentes, né? Comparando os dois maiores, Google Assistant e Alexa. Eu tenho o mesmo problema que você falou, Riga. Exatamente o mesmo. E na minha sala, no cômodo, eu tenho um Echo e uma lâmpada. E eu tinha uma TV Android que eu tirei porque ela ligava sozinho. Eu não sei porquê, eu resolvi tirar de todos os lugares possíveis. E, geralmente, a Alexa demorou muito pra saber que luz e lâmpada é a mesma coisa. Então, se eu falasse ligar a luz da sala, aí ela falava, você quis dizer lâmpada? Aí eu, sim. O pior é que assim... Mas é claro, minha filha, é lógico. O que se espera de um assistente
Na primeira vez que eu falei que lâmpada e luz são a mesma coisa, na segunda ela entende. Não, Sim. toda santa vez ela perguntava. O Google nunca me perguntou. Então, é claro que o Google Assistente, ele tem muito mais fontes, porque ele tem o seu Android captando tudo o que acontece o tempo todo, e a navegação da web, no Chrome, tem uma série de coisas que a Amazon não tem. A Amazon não tem nada pra puxar de você, a não ser o que você compra no site dela, né? É engraçado que vocês estão falando essa questão de Google e Alexa e tá parecendo briga de namorado, sabe? Tipo, o Google nunca me perguntou isso. Tipo... Mas era bem isso. E eu tenho um outro problema. Esse da lâmpada meio que funcionou ok. A Alexa começou a entender, mas às vezes na pergunta. Um que eu tenho muito problema ainda é do cômodo. Porque, por exemplo, na sala de novo, eu tinha TV e tinha a lâmpada. Uma lâmpada só, que é a lâmpada da sala, nada além disso. Aí eu chegava em casa e falava, Alexa, ligar acender a sala. Muitas vezes ela perguntava, você quis dizer sala? Eu falei, cacete, eu acabei de falar, você não entendeu? E essa pergunta era recorrente. Então, assim, por meses isso se arrastou. Aí, vez ou outra, ela entende e depois volta a perguntar. Esses 2 pontos são 2 pontos que foram abordados também, né, na apresentação, como melhorias na Alexa, e não necessariamente ligados aos dispositivos, né, mas à inteligência da assistente pessoal, né. O ponto da câmera, que o Riga citou no começo, né, que às vezes faltam alguns dados e tal, a Alexa vai receber um update agora que ela consegue entender melhor com quem você está falando. E, aliás, esse é um dos principais problemas da Alexa, né? Aliás, de qualquer assistente pessoal, né? Isso a gente fala, acho que desde o Tecnocast, a tecnologia vai ficar invisível, que eu lembro que eu citei isso, né? Da assistente saber com quem você está falando. Tipo, você precisa toda hora dar o comando, falar o nome dela. E aí, se você faz qualquer comentário no meio do caminho, enquanto o microfone tá ligado, já era. Estragou o comando, ela vai entender errado e vai falar tudo embolado, enfim. Essa é a parte da assistente que eu odeio, porque não é feito para seres humanos, isso é feito para computadores. Você tem que dar o comando, é o terminal do Linux ali, só que em voz, saca? Tipo, não é natural, né? Não é. A gente pensa na hora de falar, no meio de uma frase, a gente... Não, peraí, eu quero tocar a música do... E aí a assistente pessoal hoje, ela não entende, né? E no futuro, talvez. Na demonstração, né, da Echo Show, tinha um cenário onde estava a Echo Show em cima do balcão e 2 moças, né? Uma mais ou menos na frente ali da Alexa, da Echo Show, né? E a outra do outro lado do balcão. Aí as duas estavam conversando, falando que estavam com fome, e o comando foi, Alexa, entre na conversa, né? Então já começou diferente por aí. E aí ela pede o cardápio de uma pizzaria, a Alexa começa a falar os sabores disponíveis, né? Tem pepperoni, napolitana, sei lá o que, tem vegetariana. Quando a Alexa fala vegetariana, a outra mulher, não a que deu o comando, fala, isso, essa daí, né? E a Alexa já entende que ela tá falando daquela pizza. Então, começando por aí, já ficou uma linguagem natural. Sim. Mas na demonstração, a demonstração toda foi feita de uma forma que a Alexa tá falando e, de repente, uma moça começa a conversar com a outra no meio da fala da Alexa, né? Então, uma vira pra outra e fala... qualquer coisa, sei lá, o que você achou? Tipo, elas pedem uma pizza média, e aí depois elas começam, mas será que você tá com fome? Nossa, eu tô, faminta. Não, vamos pedir uma grande. E fala pra Alexa, e a Alexa entende, sabe? Ela não se mete no resto, mas ela entende. Não, vou trocar pra uma grande, ok. Aí o ponto é, será que ela já tá utilizando a câmera nesse caso? Porque a demonstração foi com o Echo Show, né? Não, era o Echo Show não 10, era o Echo Show 8, ou acho que era o 8, porque não era tão pequeno. E se você olhar no vídeo, a câmera tá tampada, tá com aquele negocinho de plástico. Então, eu não reparei nesse ponto. Tudo mais, por mais que o executivo tenha falado que a Alexa utiliza linguagem visual, que deve ser algo do tipo, se a pessoa não tá olhando pra mim, não é comigo que ela tá falando, é com outra pessoa. Mas ela não tava olhando, ela tava só escutando, entendeu? Talvez pode ser que a Alexa deve perceber a tonalidade da voz, ou que quando você vira o rosto e depois volta pro microfone, o volume muda, né? Ele identifica que tem uma leve mudança. Pode ser isso, ou pode ser uma inteligência muito maior que a gente, sabe? Com certeza tem uma série de nuances pro algoritmo calcular, não deve ser uma coisa só, mas assim, nada impede que
na nova Echo Show eles utilizem também o sensor da câmera, né? Sim, porque ela consegue realmente virar e apontar, né? A grande vantagem de virar, que eu entendo pra Echo, não pro usuário, é apontar o microfone. Então, se o fulaninho tá do lado direito e o outro tá 90 graus dele, ela vira pros dois e entende os dois. Lembrando que ele usa não só a câmera, mas a posição dos microfones, né? Porque ele tem múltiplos microfones ali e ele consegue mais ou menos ali adivinhar de onde tá vindo o som. Então, provavelmente eles devem ter aprimorado bastante esse algoritmo para que, mesmo no Echo Show 10, que agora tem uma câmera que te segue ali, eles usam o microfone como base ali para detectar, mais ou menos onde a pessoa tá. Porque a câmera não vai ficar girando loucamente 360 graus pra gente achar. Imagina todo mundo em volta. Então, precisa ter um mínimo ponto de referência. E no caso dessa demonstração com o Echo Show 8, eles devem ter usado essa nova Alexa. Mas eu fico meio cético, porque, sabe, parece aquelas apresentações de Photoshop, da Adobe, Sim, que só você clicar aqui e pronto, a pessoa emagreceu 30 quilos, você ficou roxo e nasceu uma árvore aqui. E você fez o recorte perfeito de cabelos, pronto. Exatamente. E aí você tenta fazer a mesma coisa e não consegue, assim, é impossível. Você demora 1 hora pra fazer o que o cara da Adobe demorou 1 segundo clicando ali. Sim, o meu ponto era só assim, eles estão de olho nisso e parecem estar implementando coisas que vão nesse sentido. Mas eu, pra ser sincero, eu não sou muito entusiasta, então eu não fico muito empolgado até porque a demonstração foi em inglês, né? A gente tá no Brasil, a gente sabe que vai demorar mais. E foi feito em ambiente controlado, com toda aquela... Às vezes a tela nem era tela, aquilo ali devia ser uma imagem colocada por cima pela edição. Mas isso que o Riga falou de direcionar o microfone, se você tem uma Echo Dot aí, é que dá pra exemplificar bem isso. Isso já acontece hoje. Quando você fala, o anel de cima, ele gira e aí ele fica com um azul escuro e fica com um azul clarinho girando, me apontando. Percebe que quando você fala de uma direção, aquele azul clarinho aponta pra você. Porque ele tem 7 microfones em cima e ele deve usar mais ou menos como o ouvido humano faz, que o cérebro faz, né? Que ele vê a latência dos 2 ouvidos pra descobrir a direção do áudio. E então o Echo Dot hoje já faz isso. Eu não tinha percebido isso, não. Você nunca viu isso? Gira a caixinha e fala. Aí depois gira a caixinha e fala. Você vê que ele vai girando, tentando encontrar você. E às vezes, dependendo de onde ele tá posicionado, ele acontece de ele colocar o azulzinho pra parede, porque às vezes a parede chegou primeiro no microfone. Do Echo, né? Do Echo, nossa. O Echo Nossa, o Echo do Echo. E o segundo ponto, né, que o Fogaça tinha falado aí, o Riga também, né, de não entender a associação, também é uma atualização que parece que tá chegando agora na Alexa. Novamente, demonstrações em inglês, não sei quando chega em português, mas de você conseguir ensinar a sua assistente, né? Então, por exemplo, liga minha lâmpada pro modo leitura. Aí a Alexa vai falar assim, o que você quer dizer por modo leitura? Aí você responde, 10%. Aí ela vai salvar 10% de brilho e dali em diante, quando você falar esse comando, ela vai lembrar, né, que significa 10% de brilho. Mas, novamente, né, linha de comando, você vai ter que ir criando uma por uma, né, até configurar isso tudo. Nesse caso é a rotina dela, né? Aquela que você cria no aplicativo, você vai criar na voz. É basicamente na uma rotina. Dá pra... tipo, aquele... Quando você fala boa tarde, e aí ele liga a luz, liga o som, desliga não sei o quê, ajusta o brilho. Só que muito mais natural, né? Apesar de ainda ser uma linha de comando, ela já pergunta, não, o que você quis dizer com isso? Aí você diz e ela aprende ali, né? Não é uma rotina ali que você tem que ser o geek, abrir o aplicativo da Alexa e criar uma condição pra tal coisa, né? É uma coisa muito mais simples, eu acho que mais pessoas vão entender. Só de colocar só a voz nessa configuração já deixa fácil pra... Imagina, tipo, sei lá, seu avô, sua avó, que são pessoas que não entendem ou detestam tecnologia, como no meu caso ela não precisa pegar um celular que nem tem. Se você deixa a Echo que você configurou com sua conta da Alexa e ela faz lá, entendeu? Fala, como se fosse uma amiga ali. Aliás, a Echo Show 10, né, até pelo fato de ela girar 360 graus, você consegue colocar ela no modo fora de casa, né? Então, tipo, se você sair de casa, você deixa ela no modo guarda, né? E daí ela fica não girando loucamente, mas ela dá uma viradinha de vez em quando pra ver o que tá acontecendo no ambiente, né? A câmera é ultra-wide, e se ela detectar alguma coisa estranha, algum movimento, alguma pessoa ali que não deveria estar ali naquele momento, ela te avisa, né? Ela manda uma notificação no aplicativo da Alexa, então funciona como uma câmera de segurança.
segurança. Inclusive, a Amazon lançou um troço muito louco, que infelizmente não deve chegar no Brasil, porque eles nunca lançaram nada dessa linha no Brasil, mas eles têm tipo um drone. Não, pensa assim, uma câmera de segurança que é um drone. E, obviamente, ela está conectada com o resto da casa, né? Então, se você tem sensores de porta, por exemplo, quando a pessoa abre a porta, isso gera um sinal ali pro sensor. E aí daí, tipo, se você está no modo ausente, no modo fora de casa, o sensor avisa, isso aqui não deveria estar acontecendo aqui nesse exato momento, né? O sensor está ativado. O sensor avisa o drone e o drone voa em direção ao possível meliante que tentou entrar na sua casa. Então, isso é muito filme de ficção científica, assim, eu achei muito louco. Agora imagina na cena que você tá na sua casa, nada aconteceu e o drone levantou. No meio da noite. E quando eu falei drone, né, a gente pensa em drone naqueles Phantom, Mavic, que são grandes. Nesse da Amazon é tipo do tamanho de um prato de sobremesa. Ele é pequenininho, uma caixinha que fica no canto dele, no aeroportinho dele lá, só esperando o problema acontecer. Eu não confio muito nesse tipo de aplicação ainda. Eu acho que todo o meu preconceito com essas tecnologias, aspas, inteligentes, é realmente porque eu fico pensando no falso positivo, né, pra começar. Então, assim, beleza, um drone desses eu tenho que configurar sensores pela minha casa inteira. Então, vamos lá, colocar sensor de sei lá o que, em cada canto da casa, que eu achei interessante ter um monitor. E se, sei lá, tem qualquer falha no sensor, ou se ele capta qualquer bobagem, tipo um vento que bateu ali mais forte, e sei lá, no meio da noite o drone levanta, estava dormindo, entendeu? Eu fico pensando em umas coisas assim, sabe? Pontos de falha, onde que isso daí vai te gerar uma frustração e qual vai ser o custo-benefício no final das contas, sabe? A Amazon tá focando bastante nessa questão da segurança, por exemplo, né? Tanto que eles lançaram nos Estados Unidos um serviço que é o Alexa Guard Plus, que é pago, ou seja, custa $50 por ano, e basicamente ele habilita a Alexa para detectar sons de passos ou portas abrindo. Então não precisaria nem de um sensor, só usando o microfone do Amazon Echo já detectaria isso, e aí libera também um serviço de emergência 24 horas por dia. É lógico que você precisa ter uma equipe para isso, né? Então, obviamente, o serviço vai ser pago, mas é um serviço a mais de segurança e comodidade. Então, acho que o Echo Show 10, muito dessa questão de ele virar para você, girar 360 graus, tem a ver com essa questão da segurança. E outra utilidade possível para esses assistentes pessoais, acho que a gente até leu um comentário de um ouvinte num Tecnocast passado, é o seguinte, a Alexa, obviamente, ela tem um microfone ali, ela sabe onde você tá, se você tem um Amazon Echo, quando você passa por um ambiente, o microfone tá ligado sempre. Então, é claro que apesar de ela estar preparada para ouvir o comando de ativação, ela pode usar o microfone sempre. Então, nos Estados Unidos, a Amazon também lançou o Care Hub, que libera um comando ali, chamar por ajuda. Então, imagina que, sei lá, sua mãe é idosa, mas ela mora em outra casa, ela mora longe de você. Você configura um contato de emergência para você no Echo dela, e daí você pode, por exemplo, configurar um alerta caso o Amazon Echo não detecte nenhuma atividade após um certo horário do dia. Então, se sua mãe costuma acordar 6 horas, mas até 8 da manhã não detectou nenhuma atividade, então manda uma notificação e você recebe o alerta ali, deixa eu ver se tá tudo bem, eu vou ligar para ela, entendeu? Então, é assim, e esse serviço é gratuito. Então, acho que a Amazon tá tentando procurar várias utilidades para Alexa, como essa questão de segurança, essa questão de cuidados pessoais com os familiares e tal, porque no final das contas, eu não sei vocês, o Moblon é uma das pessoas que eu conheço que são mais indiferentes com relação a casa conectada. Sempre que a gente fala de casa conectada, fala, tal. Mas eu mesmo, assim, eu tenho alguns comandos básicos ali, algumas rotinas, mas o principal uso acaba sendo pegar o Spotify e pedir pra tocar no grupo de alto-falantes. É legal, porque toca na casa toda e tal, mas assim, exatamente. No final das contas, é uma caixa de som. R$2.000 pra mandar o Spotify tocar com R$2.000 numa caixa de som muito cara só pra isso, né? Só pra isso é muito caro, realmente. Pois é, eu sou muito indiferente ainda pra casa conectada. Eu acho que grande parte disso é por eu morar no Brasil. Eu acho que lá fora os casos são diferentes, né? Pra começar, por exemplo, o drone que a gente citou aqui agora. Lá fora as casas não tem portão, não tem cerca, né? É tudo diferente daqui do Brasil. Então é facilmente
nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa consegue invadir o quintal da outra e ir lá no fundo e pronto, né? Então, assim, um drone faz sentido. Você ter sensor ali, se tem alguma coisa, faz sentido para os americanos, né? Outro ponto, essa mesma Ring, ela ficou famosa primeiro pelas câmeras de segurança que ela lançou, né? Então, tem novas gerações saindo agora também, e eu acho bem legal, mas também faz mais sentido para o mercado americano, que tem a calçada exposta, né? Não tem cerca na frente das casas, na maioria das casas. Então, eles mostram até exemplos de você colocar a câmera de segurança na frente da casa. Aliás, tem muitos vídeos sobre isso na internet, né? Chegou alguém na calçada, a câmera executa alguma ação. Né? Então, nessa apresentação da Amazon, a ação era disparar um alarme se a câmera identificasse que a pessoa chegou próximo do carro, por exemplo. Outro dia eu vi uma pegadinha no YouTube que o cara estava tendo as encomendas dele roubadas, né? Porque lá é comum o correio deixar a encomenda na porta, fica lá exposta na rua, qualquer pessoa consegue passar e pegar, né? Tipo, se você comprou um notebook, fica um negócio na sua porta, né? Tipo, porque não tem portão, tem só uma cerquinha que qualquer um pode pular. Quando tem, né? E qualquer um pode pegar aquilo, basicamente. Né? Isso no primeiro mundo, né? Mas até no primeiro mundo dá problema, né? Esse youtuber, ele fez um vídeo onde ele criou toda uma engenhoca lá. Nossa, esse vídeo é sensacional. É legal, né? E aí ele colocou câmera, ele colocou spray de peido, sei lá o que era. Spray de peido e glitter né? com um ventiladorzinho pra espalhar pra todos os lados quando a caixa fosse aberta. E aí a caixa era uma caixa de um HomePod da Apple, então a pessoa chegava, e tinha GPS, né? A pessoa chegava, pegava a caixa... Tinham acho que 4 celulares dentro, que quando a pessoa abrisse, ele começava a filmar e todos eles estavam ligados com 3G ativo, com GPS, com tudo pra saber onde tava. E tudo bem que assim, nesse caso aí não era um dispositivo de segurança por si, mas ele descobriu que ele estava sendo roubado, primeiro por ver as encomendas sumirem, óbvio, não precisava de câmera pra isso, mas segundo porque ele colocou uma câmera e ele reparou que sempre tinha um casal que passava lá, alguém que passava lá e roubava as encomendas dele, saca? Então assim, pro mercado americano, tem muitas coisinhas que são fazem muito mais sentido e também chegam baratas lá, né? Aqui chega por mais de R$1.000 uma câmera, uma coisinha boba, não tem nem condições. Então, no final das contas, eu fico muito, cético, assim, né? E aí o que sobra pra gente são coisas do tipo, vamos montar aqui uma lâmpada pra eu colocar da cor que eu quiser e conectar na minha Alexa pra eu falar, Alexa, modo leitura. Tipo... Eu tenho um uso a mais, além desse daí de ligar a lâmpada e colocar pra tocar som, eu tenho um modo a mais que eu uso porque eu moro num sobrado. Então imagine que o sobrado que eu moro, ele é um retângulo, tem 2 cômodos embaixo e 2 cômodos em cima. Embaixo é cozinha e sala, em cima 2 quartos, sendo que um é escritório. Uma coisa que eu fiz foi colocar um eco em cada cômodo. Primeiro eu pensei no ter som ambiente, que eu não faço muito sentido depois que eu pensei, porque eu falei, se eu tô num ambiente, pra que eu tenho que escutar o som do outro ambiente? Porra, porque você se muda, você vai do escritório pro quarto, na depois faxina, pra né? sala. Não, é legal, porque parece que você tá num filme. Isso é muito legal, ter som em todos os ambientes. Tudo bem, timing bem perfeitinho, né? Você nem vê a diferença. Mas enfim, eu pensei nisso, eu nunca usei esse recurso, mas aí eu descobri um outro, que pra mim, como eu moro tem 2 andares, porque é um sobrado, tem um uso muito interessante, que é usar ele como interfone. Então, por exemplo, se tem alguém na cozinha e eu tô aqui no escritório, que seria numa diagonal desse retângulo, né? Eu não preciso sair do escritório, olha o gordo, né? Eu não preciso sair do escritório e ir até a cozinha pra ver, sei lá, se tem refrigerante na geladeira. eu falo, Alexa, chamar a cozinha, e ela interfona pra cozinha, e aí eu consigo falar com quem tá lá, e com qualquer outro cômodo. Aí você tem você tem um sensor na cozinha conectado à sua Alexa. Não, eco. Hã? A ideia é o seguinte, imagina que você, mobilão, chegou na minha casa, tá lá na cozinha e não tá encontrando o bolo que eu fiz pra você. E eu tô aqui no escritório. E eu não tô afim de descer até o escritório, e eu falei pra você que você não pode subir até o escritório porque eu tenho coisas a esconder aqui dentro que você não vai saber. E aí, como é que você faria pra perguntar pra mim? Mandaria uma mensagem no Telegram, no WhatsApp, sei lá onde for, perguntando, Fogaça, cadê o bolo? Mas você conseguiria
conseguiria, na Echo Dot que tem na cozinha, que é bem visível, chamar Alexa chamar escritório. E a Alexa lá de baixo vai chamar a Alexa aqui de cima. Quer dizer, o Echo Dot, né? O Echo Dot lá de baixo chama o Echo Dot de cima. Sim. E aí vai tipo interfone, entendeu? Não, eu tava te zoando, que você tem um sensor na cozinha, que o sensor na verdade é um humano. O ser humano vai lá olhar a geladeira, entendeu? Olha, eu já conheci muitos casos de preguiça, mas ele realmente se superou. Realmente o Echo ajuda as pessoas a se tornarem mais preguiçosas. Você entende, Riga, meu preconceito? Você entende agora? Ok. Que pena. Mas realmente, o meu uso principal, acho que 90% das vezes é ouvir música. Não, mas assim, pra ser justo, tá? Eu acho que assim, todo esse ceticismo que eu tenho não é só por ser rabugento, sabe? Não é isso. Eu acho que é porque é uma tecnologia que tá num período muito inicial, e eu não tô falando só das assistentes, eu tô falando de todo o resto, né? E dá muito trabalho fazer tudo. Então, pra configurar um ecossistema de lâmpadas, tem todo um trabalho, que você tem que comprar um monte de lâmpada que custa 10 vezes mais caro do que uma lâmpada normal pra fazer a mesma coisa, só pra não ter que apertar um botão, né? Então, pra comprar, sei lá, a câmera pro portão, também, R$1.500 pra deixar uma câmerinha lá. E aí tem toda a preocupação de você, sei lá, não ser roubado, porque, né, tem que instalar direito ali, não é igual a outra câmera aqui de interfone que você chumba na parede, né, sei lá. Enfim, então assim, tem todo um ecossistema pra você montar e custa muito caro. E aí eu paro e penso, gente, vale a pena o trabalho? Todo esse trabalho só pra eu não ter que apertar botão? Só pra eu não ter que puxar a cordinha da cortina, por exemplo? E segundo, vale a pena a grana que eu vou gastar nisso? E terceiro, eu tenho saco pra ficar dando comando para assistente de voz? Não é mais fácil eu só apertar o botão ou só interagir com uma interface, né? Tipo um iPhone. Se eu quero fazer uma coisa rápida, eu destravo a tela com a cara, não preciso nem fazer mais nada, e aperto. É rápido, né? O comando não, você tem que parar e pensar, Alexa, gaguejou já era, tem que falar de novo, sabe? A gente tá no estágio muito inicial da tecnologia e pra mim ainda não convenceu, entendeu? Acho que esse é o meu ponto. Acho que aí entra aquele esquema de rotinas. Aí você não falaria ligar a luz e, sei lá, levantar a cortina. Seria interessante o momento que eu sei, acho que o Google Assistant faz isso, o Alexa eu acho que não. Que é quando ele detecta que você tá chegando em casa, é tipo o IFTTT da vida. Ele vai ligar a luz, vai, sei lá, ligar o ar-condicionado. Você não precisou fazer nada. O sistema descobriu que você estava chegando e ele fez pra você. É que pro meu caso, eu não funciono igual a máquina, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, não é todo dia que eu vou querer ligar o ar-condicionado. Não é todo dia que eu vou querer, entendeu? Então, assim, de novo, todo o custo que isso tem, todo o trabalho para implementação, para mim hoje não tá fazendo sentido. Eu tenho certeza que para muita gente faz. Tem muito entusiasta ouvindo o Tecnocast, né, que curte, né, acha legal, tem vários tópicos na comunidade sobre isso e eu respeito super. Mas para mim, eu ainda não vejo utilidade, assim. Pra você é uma caixa de som cara. Exatamente, tanto que eu comprei a Echo Dot e a Echo normal. A intenção era ficar a Echo pra mim e eu dei a Echo Dot pra minha mãe. Só que a minha mãe usa todos os dias a Echo Dot dela pra ouvir música e a minha tava parada. Eu tava usando pra despertador às vezes, tipo, me acorda em meia hora. Nossa, um puta despertador, hein? Uma Echo. Caro, hein? Echo Dot com relógio era mais barato nessa hora. Não, aí eu troquei, eu dei a minha pra minha mãe e peguei a dela, e a dela eu coloquei do lado da churrasqueira e tá lá, porque eu não uso pra nada, eu uso pra timer de chá. Tipo, Alexa, timer 5 minutos. Nossa, isso é muito... É um dos motivos que no começo eu coloquei a Echo, uma das Echos lá na cozinha, porque timer pra coisa de cozinha, ela é muito boa, sabe? Isso é legal. E esse foi o desabafo do Mobilon sobre casa conectada e um dos motivos pelos quais a gente não tem muito Tecnocast falando sobre esse assunto. Então, se você é entusiasta e quer tentar convencer o Mobilon a gostar desse tema, manda um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net. Eu juro que eu quero gostar. Caso contrário, nosso próximo assunto de casa conectada vai acontecer daqui a uns 50 episódios. Eu juro que eu quero gostar, então me convença que eu tô super aberto. Agora a gente conversa com o José Ricardo Tobias, ele é Head de Casa Inteligente na Positivo Tecnologia. Fala aí, Tobias, bem-vindo ao Tecnocast. Oi, Mobilon, tudo bem? Obrigado pelo convite, cara.
Pra gente começar o papo, Tobias, explica um pouquinho o que você faz na Positivo, né? Qual que é a sua rotina aí? Olha, Mobilon, na Positivo eu estou à frente da unidade de negócio de Positivo Casa Inteligente, então toda a responsabilidade com relação à marca, com relação aos produtos, com relação à nossa presença comercial, a performance dos produtos, eu estou à frente do projeto. Obviamente que tem um time maravilhoso, né, que trabalha junto comigo e trabalha na nossa operação, mas a rotina é uma loucura, né? Porque são todos os aspectos do projeto e de uma marca que vem crescendo muito, que a gente cuida no detalhe com bastante carinho. Então é bastante coisa que a gente faz. Agora, Tobias, eu lembro que a gente se encontrou pela primeira vez, foi naquele evento, né, do lançamento da marca, né, quando vocês apresentaram os primeiros produtos, e aí eu lembro que logo depois, acho que foram dias de diferença, aconteceu o Eletrolar, né? A gente até chegou a comentar aqui no Tecnocast, né, porque parecia que casa conectada era o assunto da Eletrolar, tava todo mundo falando disso, não só Positivo, mas concorrentes de vocês do Brasil e do resto do mundo. Então, eu lembro que era o grande tema daquela feira, eu acho que marcou essa edição. Mas no final, várias empresas nem entraram de verdade. Eu lembro de cabeça da TCL, que tinha mostrado algumas coisas de lâmpada, tomada, mas no final não lançou. A Multilaser estava com uma caixinha de som, mas só lançaram recentemente agora alguns projetos, alguns produtos. Mas vocês entraram lá e eu acho que a Positivo foi a primeira grande marca aí a apostar nesse segmento. Então, por que vocês entraram naquele momento? Fazia muito tempo que vocês estavam trabalhando naquilo ali. Enfim, vocês acham que foi o timing certo ali? Eu acho que foi sim, viu, Riga? A gente já vinha trabalhando há bastante tempo no desenvolvimento da marca, no estudo do mercado. A gente vinha acompanhando todas as tendências do mercado americano, do mercado europeu, e a gente entendeu que aquele momento era o momento correto para a gente colocar a nossa oferta em pé e aproveitar esse momento do mercado em que ainda não tinha um player bem posicionado com uma oferta estruturada como o que a gente estava se propondo a fazer. Então, de lá para cá, obviamente, a nossa oferta evoluiu, o mercado evoluiu, mas o fato da gente ter se posicionado como pioneiro lá atrás foi uma decisão bastante acertada. A gente conseguiu colher alguns frutos muito legais desse trabalho. É porque eu lembro que naquela época não tinha nem Alexa no Brasil, né? A Amazon ainda não tinha lançado os primeiros smart speakers. Eu lembro que inclusive o Google correu para lançar o Google Home. Essa foi a impressão que eu tive depois que a Amazon chegou e botou propaganda em tudo quanto é lugar. Você saía de casa, ponto de ônibus, tinha propaganda de Amazon Echo, na TV tinha propaganda de Amazon Echo, mas naquele momento, que era julho de 2019, não tinha nada disso. E assim, pra mim, esses smart speakers, eles meio que são o hub, né? São a central ali pra comandar tudo e toda a plataforma, obviamente, por trás disso. E naquela época não tinha, né? Então, como que vocês resolveram assim? Não, vamos colocar isso aqui no mercado, o mercado ainda tá pequeno, mas vamos apostar. É para se posicionar, né? E justamente começar a criar essa atração, que hoje a gente já vê que é muito claro, porque, obviamente, além da nossa oferta, a gente tem o suporte desses dois grandes players de plataforma de voz, que ajudam a tracionar muito o mercado, mas a oferta de casa inteligente, os benefícios de casa inteligente, eles também se sustentam sem necessariamente o suporte de um assistente de voz. Já é uma experiência muito interessante ter uma casa conectada através do aplicativo. O comando de voz é uma camada adicional e, como você comentou, né, ainda joga um play como se fosse uma plataforma integradora de outras soluções, mas naquele momento a gente decidiu acelerar independente desses nossos grandes parceiros. A gente até tinha feito um teaser antes do próprio lançamento da marca com o Google, no Google for Brazil, que foi em maio ou junho, foi antes do lançamento. Daí a gente teve um destaque, eles comentaram bastante sobre como estavam se estruturando para chegar no Brasil com o Google Assistente, como o ecossistema de Smart Home fazia parte dessa estratégia do Google, e deram um teaser. Inclusive, no Brasil, a Positivo vai chegar com uma oferta completa, com produtos a partir de R$ 99,00, e foi um momento bem legal, que iniciou essa trajetória de construção do conceito, de construção do mercado e de conscientização do consumidor também. Foi a primeira vez que apareceu na mídia, né? Então foi um momento bacana. E logo depois já veio o lançamento, Eletrolar e tudo isso que a gente viveu até então. E como é que tá o consumo até agora, Tobias? Porque assim, eu lembro que naquela época também, a gente fala de casa conectada, o pessoal, a primeira coisa que pensa, obviamente, é lâmpada, né? E naquela época, qualquer kitzinho de lâmpada, você pagava R$ 1.800, era
outro mundo, assim, era muito caro. E a Positivo chegou com essa oferta de lâmpadas baratas, R$100 e tal. Então eu queria entender como é... Baratas, assim, com muitas aspas. Eu tenho restrições desse baratas, mas vamos lá. Barato pro que era na época, né? Barato pro Mas dá pra mercado melhorar. dela, né? Comparativamente. Não, mas Como é com que relação tá, aos benefícios que entrega, é muito barato, né, Rica? Eu acho que esse é o comentário. Mas a recepção do consumidor brasileiro, a performance comercial, o volume de vendas, claro que, infelizmente, eu não posso falar em números, mas pelo próprio tom de voz dá para ver que a gente está muito animado, né? O mercado ele tem se interessado muito pelo conceito de casa inteligente. A lâmpada é um dos casos, mas a gente tem uma série de dispositivos que se propõe a cumprir tarefas diferentes, a entregar benefícios diferentes para o consumidor, e a resposta tanto do consumidor quanto do próprio varejo, e agora a gente tem visto até alguns outros, uma quantidade crescente de novos players entrantes também, para conseguir engrossar esse caldo e tornar o mercado cada vez mais profissional. Então, essa tração ela está começando o mercado está se movimentando, está pegando uma tração mesmo, né? A gente vê quantidades crescentes de volume de vendas, de interesse dos consumidores com relação aos benefícios, pesquisas no Google, interação em mídias sociais, interação através de comando de voz Alexa. Então, é uma tempestade perfeita que está se formando em torno do casa inteligente. Mas a pergunta é, os brasileiros já estão entendendo esse conceito de casa inteligente e comprando dispositivos para automatizar a casa toda? Ou ainda tá nessa de, vou comprar uma lâmpada e colocá-la roxa aqui quando eu chamar convidados para tomar vinho na minha casa? Tipo, tem um pouco dos dois, cara, tem um pouco dos dois. Esse momento é o que a gente tem vivido até então, não só pro cara que bota a lâmpada roxa para tomar vinho, mas também daquele cara que gosta da tecnologia por si. É o famoso early adopter, né? São os geeks, igual a gente aqui. Esse cara, ele compra para testar, ele compra para brincar, ele compra para ver se funciona mesmo. E isso é o que movimentou o mercado até então. Mas nesse momento, a gente tem percebido que o conceito ele está ganhando um público que é diferente. Ele está atingindo o consumidor médio brasileiro mesmo. Então é aquele cara que não está mais comprando só pelo interesse da tecnologia. Ele já entendeu, de alguma forma, o conceito de, poxa, eu consigo ter uma casa que é mais eficiente, é uma casa que vai me ajudar com determinadas tarefas, e por isso eu vou atrás dessa solução de uma maneira mais ativa. Em paralelo, a gente também consegue ver que aquele cara, o mesmo cara que comprou uma lâmpada roxa para tomar vinho com os amigos, ele já está indo buscar uma outra solução, uma segunda, uma terceira lâmpada, talvez para o escritório dele, talvez para o quarto, ou uma outra solução para cuidar da segurança, ou eventualmente até para controlar algum eletrodoméstico ou outro. Então, esses dois movimentos estão acontecendo nesse momento, né? A base está se expandindo porque mais pessoas estão se encantando ou estão conhecendo o conceito de casa inteligente, e em paralelo, aquela galera que já entrou no conceito também está se apaixonando, está se mantendo engajada e está comprando o segundo, terceiro dispositivo. Isso aconteceu, né? A gente consegue ver muito claro nos Estados Unidos, na Europa, nos mercados mais maduros, que costumo dizer que casa inteligente é viciante. A partir do momento que você tem o primeiro, você vai buscar o segundo, você vai buscar o terceiro, para construir um ecossistema inteiro dentro da sua casa. Então isso também está acontecendo, ainda numa velocidade inferior, mas está acontecendo no Brasil. Agora, um ponto curioso que eu me lembro da nossa conversa lá na Eletrolar, Tobias, é que vocês deram muita ênfase na questão da segurança. E assim, coincidentemente, a gente está publicando um review do Smart Porteiro Wi-Fi que vocês lançaram recentemente. Esse Tecnocast não é patrocinado, tá? Só para deixar claro, mas vai acontecer essa coincidência. E eu lembro que a Positivo estava dando muita ênfase nessa questão da segurança, né, de casa conectada. E assim, não é a minha realidade, né, porque eu moro em apartamento, tem portaria 24 horas, então eu me sinto seguro. Mas a gente sabe que o Brasil é muito grande e cada região, cada pessoa, cada brasileiro tem necessidades diferentes. Ainda realmente, tem essa importância mesmo, essa questão da segurança nessa unidade de casa inteligente de vocês? Tem, continua sendo um valor muito core da nossa marca, viu, Riga? Tanto quanto aos benefícios que a gente entrega e que a gente pretende continuar entregando para o nosso consumidor, quanto em desenvolvimento de produto, como você mesmo comentou o vídeo porteiro. O que aconteceu de lá para cá, e essa é uma boa surpresa, é que além da segurança que a gente já previa que seria um grande driver de adoção de casa inteligente pelo consumidor brasileiro, por conta das nossas necessidades socioeconômicas, né, por conta da realidade do Brasil. Eu também moro em apartamento, então eu também me sinto um pouco mais seguro como você. A gente não necessariamente tem as mesmas necessidades que a grande maioria
maioria do pessoal que mora em casa, que mora em bairros mais afastados, mas isso, a segurança a gente sempre acreditou e sempre bateu muito forte que, além de ser um benefício que a gente consegue entregar, seria um benefício mais tangível, mais palpável para o consumidor. Em paralelo, a grande surpresa foi que o que a gente acreditava que seria acessório, como a lâmpada, como o Smart Control, que é aquele IR Blaster, como o pessoal lá dos Estados Unidos costuma chamar, tem tido uma adoção muito grande, né? Então, segurança continua sendo um valor core da nossa marca, a gente continua desenvolvendo produtos, entregando novas experiências, novas soluções para tornar o dia a dia das pessoas mais segura, mas em paralelo a gente viu que tem uma importância muito grande, que as pessoas são muito sensíveis às lâmpadas e a todo o discurso e os benefícios de uma casa mais confortável e mais eficiente com os dispositivos de automação também. E eu lembro que no evento, que eu também estava presente até, nesse do início da Positivo com Casa Inteligente, o foco era realmente, assim, kit de segurança, tanto que vocês comentaram de segurança agora, e tinha uns kitzinhos e tudo mais, e a lâmpada era meio que assim, é legal tá aqui, mas o nosso foco é a segurança, porque a gente sabe como o Brasil funciona. Eu, por exemplo, moro em casa, e pra mim esse vídeo porteiro tem uma utilidade que talvez pro Riga não teria, mas eu vejo que são mais lâmpadas lançadas do que novas soluções pra segurança. Isso significa que a lâmpada tá saindo um pouco, tá acima da expectativa e o kit ainda não? Como é que funciona isso? A lâmpada tá um pouco acima da expectativa, sim, Fogaça. Porque tem o spot, tem até essa retrô agora que chegou, tem perfeito. a anterior, né? Uhum. A gente se surpreendeu com como o consumidor brasileiro elegeu a lâmpada inteligente para ser o primeiro dispositivo da sua casa. Depois, estudando um pouquinho, conversando com os nossos consumidores, a gente consegue entender, né? A lâmpada, ela traduz muito bem o conceito do tal do IoT, da internet das coisas. É uma coisa que a gente já tinha no nosso dia a dia, já faz parte do cotidiano das nossas casas há décadas, e agora a gente pega essa coisa, coloca um quê de conectividade e entrega novas experiências e novos valores para aquele mesmo produto que já faz parte do cotidiano do brasileiro. Então, a jornada toda de casa inteligente fica muito simples para o cara começar a entender quais são os benefícios a partir de um dispositivo que já faz parte do dia a dia dele. Os produtos de segurança, eles também têm uma pegada bastante boa, tem uma recepção super interessante do mercado. Mas a lâmpada foi um sucesso tão grande que a gente focou o nosso desenvolvimento de produto até o final desse ano. Vocês estão vendo aí a própria lâmpada Spot, a lâmpada Retrô, que você comentou também que é um lançamento mais recente, justamente para continuar entregando soluções em iluminação. Inclusive eu lembro que a lâmpada, ela teve uma atualização que nem foi anunciada, porque eu lembro que a primeira versão que eu peguei lá no evento, né, que a gente levou pra testar, ela tinha um branco frio, e eu não recomendei essa lâmpada para ambientes tipo quarto ou sala de jantar, porque branco frio dá aquele estímulo, né, pra esses ambientes é melhor aquele branco mais quente, assim. E teve uma atualização e do nada eu fui dar uma olhada ali, o pessoal tava me avisando também que dá pra ajustar agora a temperatura do branco. Então teve esse upgrade não anunciado aí? Sim, teve uma atualização sim, justamente para conseguir incorporar esse controle de temperatura de cor que a gente viu que era um feedback bem forte. A gente optou por lançar uma lâmpada um pouco mais simples e no meio do caminho a gente conseguiu trabalhar no desenvolvimento de produto e entregar ao mesmo custo, sem penalizar o consumidor, uma lâmpada com uma capacidade a mais, com esse controle de temperatura, né? Ajustar tanto para o branco frio, para a condição de trabalho, por exemplo, como a gente está agora no escritório, conversando, eu preciso de foco, enquanto um branco mais quente para uma situação mais descontraída, uma situação em que o cara tá jantando e tá relaxando com a família. A jornada do IoT, a jornada do Casa Inteligente é muito gostosa por causa disso, porque a gente está sempre ouvindo os nossos consumidores, melhorando os nossos produtos, lançando novos produtos, inclusive todos os produtos que a gente está lançando, como a gente estava comentando ali, a lâmpada Spot que a gente lançou, a lâmpada Retrô que a gente recentemente colocou no mercado também, vieram de feedbacks dos nossos consumidores. Agora eu tenho uma dúvida e uma crítica, talvez. É o seguinte, todos os produtos da Positivo estão sendo lançados com nomes gigantes, tá? Tipo, Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo, Smart Vídeo Porteiro Wi-Fi Positivo. Por que o nome é tão grande? E segundo, assim, eu tenho, como você falou, né, que casa inteligente é um negócio meio viciante, né? Você compra uma lâmpada, daí você quer comprar outra. Acabou que eu tô com
4 ou 5 lâmpadas aqui. E daí você soma isso com os Amazon Echo, né, para controlar isso que também estão no Wi-Fi. Então cada lâmpada conecta no roteador Wi-Fi. Cada Amazon Echo conecta no roteador Wi-Fi. Você tem celular, você tem notebook, aí a TV, aí o videogame também tá no Wi-Fi, tá tudo pendurado no Wi-Fi. Primeiro, vocês querem vender roteador Wi-Fi? E segundo, será que tem espaço pro Zigbee no Brasil? Porque agora, por exemplo, os novos Amazon Echo estão vindo com essa tecnologia e é algo que lá no ano passado talvez estava bem incipiente, uma coisa que poucas empresas adotavam e quando adotavam ficava muito caro, né? Acho que a Philips Hue era o grande exemplo de lâmpada Zigbee, mas assim, o de vocês tá bem centrado no Wi-Fi. E como que o consumidor lida? Porque assim, meu roteador é até bonzinho, assim, mas tem, deixa eu ver, 22 dispositivos conectados nesse exato momento, assim. Então eu acho que muito roteador ia capengar aí. Tem duas perguntas aí, né? O primeiro, eu gostei muito da sugestão, tá? Os nomes são longos, a gente estabeleceu um padrão, começar com o Smart, terminar com o Wi-Fi, justamente para reforçar as duas características e no meio a gente coloca a função. No dia a dia, a gente não vai chamar o Smart Video Porteiro Wi-Fi de Smart Video Porteiro Wi-Fi, ele acaba virando o nosso vídeo porteiro, né? A gente chama ele pelo nome mais curtinho, mas a nossa padronização foi muito em função de conseguir identificar o produto e os principais atributos dele pelo próprio nome. Mas entre nós aqui, estamos entre amigos, tá? Se a gente, em vez de chamar Smart Lâmpada Wi-Fi ou Smart Lâmpada Retro Wi-Fi só de lâmpada retro ou de lâmpada, acho que eles não vão ficar muito tristes não, os nossos produtos são bem queridos. Agora o segundo ponto é um ponto bem interessante, Riga, porque a gente conseguiu, com o mercado brasileiro, entrar em um momento diferente da tecnologia do que o mercado americano se consolidou, por exemplo. O mercado americano nasceu há, 6, 7 anos atrás, em um momento em que o Wi-Fi, como tecnologia, não era tão acessível como é hoje. Não era barato, não era fácil colocar um chipset Wi-Fi em dispositivos como uma lâmpada, por exemplo, né? Então, naquele momento era completamente inviável. Partiu-se, então, para o desenvolvimento e utilizar aquelas tecnologias de baixo throughput, para aplicações específicas de automação, como o próprio Zigbee e o Z-Wave, que se propagaram muito lá no mercado americano, e o ecossistema se desenhou dessa forma, né? Até empresas surgiram com a proposta de ser um hub para unificar padrões diferentes. Hoje são empresas que não existem mais, ou migraram o modelo de negócio. Aqui no Brasil a gente já nasceu num outro momento, em que o Wi-Fi ele é o bico e o Wi-Fi ele é muito mais custo-efetivo. Mas isso acaba, assim, representando, dependendo da capacidade do roteador Wi-Fi da casa das pessoas, um desafio. Em paralelo, o Wi-Fi de qualidade também, não, e respondendo também a tua pergunta, não, a gente não tem plano de lançar uma solução Wi-Fi. A gente devia ter um roteador só para aguentar esse monte de lâmpada conectada. Porque... Não, mas soluções como... É uma experiência minha até, eu tive que trocar de roteador por conta do mesmo problema que o Riga teve. Porque é uma câmerazinha aqui, porque como eu tô em casa tenho 2 câmeras na frente, aí tem as lâmpadas, tem o videogame, tem a TV, tem não sei o quê. Eu tento colocar a TV e o videogame no cabo até pra diminuir latência e diminuir conexões, mas é complicado. Inclusive, Fogaça, acho que o seu roteador novo não funcionou muito bem não, porque tá meio cortando a ligação. Ixi, Maria. Eita, fácil não. Também não tá dando conta aí. Mas é essa questão, porque assim, quando a gente pensa assim, uma lâmpada, uma tomada, não consome muitos dados, né? Porque... Não. Pô, você só precisa basicamente on, off e lâmpada talvez controlar, né? A cor. Exatamente, mas o roteador, quando você tem um monte de dispositivo pendurado, ele começa chega na capacidade dele, aí começa a acontecer umas coisas estranhas, começa a desconectar sozinho e tal. Então, justamente, eu acho que tem uma oportunidade aí, um problema que acabou surgindo que dá pra resolver. Perfeito. Daí a gente parte para 2 abordagens, né? Uma delas é tornar o Wi-Fi cada vez mais resiliente, mais confiável, e daí tem um monte de soluções que estão vindo para isso em estágios diferentes de maturidade. Hoje já é bem acessível comprar um par de roteadorzinhos mesh. Aí você consegue distribuir o tráfego e ter um Wi-Fi mais confiável dentro de casa. E a outra daí depois é o Wi-Fi 6, que vem com a promessa de entregar muito mais experiência ainda para o consumidor. Mas em paralelo, essa discussão é uma discussão boa, né? Vamos voltar então e desenvolver produtos que estão fora do stack do Wi-Fi, que não vão competir com eventualmente alguns outros dispositivos conectados nas nossas casas. Aí tem todo o dilema de
sim, é possível, mas aí é preciso de um hub, de um gateway. E a gente sempre preconiza como marca, Riga, inclusive sempre entregar a solução mais faça você mesmo possível para os nossos consumidores. E o faça você mesmo hoje, para a realidade do consumidor brasileiro, é o Wi-Fi, que é o Wi-Fi que a gente tem em casa. Então, tem uma discussão técnica legal, bacana, e a gente está desdobrando dentro dessas duas vertentes aí. Tem um Wi-Fi mais resiliente, mas também investigar se vale a pena uma segunda camada de protocolos aí para suportar um tráfego diferente na rede. Agora, uma questão com lâmpada Wi-Fi é que é o seguinte: meu cérebro tá programado pra ir lá, apertar o dedo lá no interruptor e ele apaga a lâmpada. Então, lógico. Só que quando você faz isso, a lâmpada desconecta do Wi-Fi, porque obviamente não chega energia na lâmpada. Por que ainda não tem o interruptor de lâmpada Wi-Fi aí? Riga, essa é uma ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. E a gente, como eu tinha comentado na pergunta anterior, a gente sempre pensou em simplificar a jornada do nosso consumidor. E o produto mais faça você mesmo possível é a lâmpada. Você rosqueia lá naquele bocal que já tem em casa, configura o Wi-Fi e ela está funcionando. O interruptor, para nós que somos mais geeks, né, mais nerds e gostamos de mexer, fazer um pouquinho mais de reforma dentro de casa, não é um produto de difícil instalação, mas eventualmente pode representar um desafio para quem não tem um ferramental adequado ou não sabe lidar com instalação elétrica. Então, para esse primeiro momento, a gente optou por não desenvolver e não lançar no mercado um interruptor Wi-Fi, justamente porque ele fugia um pouco dessa linha do faça você mesmo. Mas a gente tem desenvolvido algumas parcerias com outros players que não são necessariamente para levar o produto até o varejo, como algumas construtoras, alguns integradores, instaladores, e daí dentro dessa lógica, não tô dando spoiler, tá? Mas talvez a gente tenha novidades com relação a esse tipo de produto. Dá um spoiler, porque assim, no evento de lançamento, eu lembro que o jornalista perguntou se tava junto com o Hélio, né? O Hélio Rotenberg, sim, o Hélio Rotenberg, positivo e tal. Aí o jornalista perguntou, putz, vocês podiam ter um porteiro Wi-Fi e tal, né? Aí o Hélio soltou um spoiler. Não, mas é que o Hélio Rotenberg pode dar um spoiler, né? O José Tobias não. Mas aí, e aí, o que você pode falar que pode vir por aí? Porque assim, a gente já tem uma linha completa ali, eu só preciso que vocês lancem o interruptor de lâmpada Wi-Fi, porque eu preciso controlar melhor a lâmpada, mas o que tem aí? O que ainda falta? A gente tem muita coisa, tá? O Casa Inteligente, ele é muito legal porque permite tudo. Né? Como marca, tudo que está dentro das nossas casas, a gente olha, a gente estuda e a gente vê o que vai entregar mais valor para o nosso consumidor nesse momento do mercado. Não posso dar muito mais spoiler do que isso, mas a gente continua olhando com bastante carinho para o segmento de iluminação. Então, além de lâmpadas, talvez a gente tenha novos formatos de produtos em breve. Tem concorrente lançando fita LED, né? Fica a dica aí. Mais lançamentos também na linha de conforto e automação e mais coisas em segurança. Legal. Ficaremos esperando, então. Legal. E eu vou contar com vocês também para fazer uns reviews. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, como é que tá a sua configuração de casa conectada? Ela existe já? Manda pra gente seus comentários, tecnocast@tecnoblog.net ou pela comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, é só me chamar lá no @mobilon, @Paulo Riga e @o André Fogaça, tudo junto. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Falou! Tchau! Eu e a mulher comemos bem. Comemos bem. Pena que ela é intolerante à lactose, né? E muita coisa que entregam tem lactose. É uma tristeza. Esse começo de gravação ficou muito... Eita! O Fogaça falando que não deve, como sempre. Eu adoro alguém falando distraído. Alguém falando distraído, eu vou lá, aperto o botão de REC. Isso ainda, peraí, agora sim. Agora eu tava... Como é que você tava mesmo? Droga. Tô muito confortável e muito feliz pelo convite, viu, pessoal? Poxa vida! Mas não tava com metade da bunda pra fora? Eu vi água. Legal, gente. Ai, vamos lá que eu tenho muita coisa pra reclamar nesse episódio, hein? O velho chato aqui. Vamos lá. Esse podcast é pra isso mesmo. Isso que a gente tá aí com essa idade aí. Acho que deve ser, sei lá, a quarta vez que eu tento fazer um Tecnocast sobre casa conectada. Finalmente saiu, mas nunca mais vai sair, então...
Faz um próximo agora. sobre 5G. Vamos lá. 3, 2, 1.